Imagine acordar em uma cidade deserta, o silêncio cortado apenas por passos distantes que não são seus. O que aconteceu com todos? As luzes piscam, sombras movem-se pelas ruas, e uma sensação de ser observado o envolve. Algo chegou, algo que não pertence a este mundo, e o que parecia ser uma simples invasão se revela muito mais pessoal e muito mais horripilante do que qualquer um poderia imaginar. Quando o inimigo espreita dentro das mentes, quem ainda é humano? E quem já foi dominado? Prepare-se para uma história que vai te manter na ponta da cadeira, ansioso para descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo com medo do que essa verdade possa revelar. Invasão alienígena, o último segredo da humanidade. Arthur acordou sobressaltado, como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. Seus olhos estavam pesados, a mente nebulosa, mas algo estava diferente. O silêncio, e o silêncio absoluto, cortante, pesado demais. Ele levantou-se da cama devagar, seu corpo ainda tenso pela sensação de que algo o estava observando. Olhou pela janela do quarto. As ruas da cidade, que normalmente estariam fervilhando de atividade, estavam desertas. Nem uma única pessoa, nem um único carro. Os postes de luz balançavam suavemente ao vento, projetando sombras estranhas nas calçadas vazias. Um calafrio subiu pela espinha de Arthur. Alguém. Ele sussurrou para si mesmo, a voz fraca e temerosa. O silêncio respondeu como um eco, preenchendo cada canto da cidade adormecida. Ele pegou o telefone no criado mudo, desesperado por um sinal de vida. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Não havia serviço. Seu peito se apertou com um desconforto crescente. Ele saiu de casa, atravessando o limiar com o coração batendo rápido. O ar parecia mais denso, quase opressivo, como se o mundo ao seu redor estivesse à beira de colapsar. Cada passo ecoava nas ruas desertas, mas, e não eram apenas seus passos. À distância, ele ouviu o som de algo se movendo. Algo que ele não podia ver, mas que sentia estar perto. Oi. Tem alguém aí? Sua voz saiu trêmula, e a angústia em seu peito começou a se transformar em pânico. Ele olhou ao redor freneticamente, seus olhos procurando qualquer sinal de vida. De repente, uma loja com a porta entreaberta chamou sua atenção. Arthur hesitou. Algo o impedia de se aproximar, uma sensação instintiva de perigo. Mas a curiosidade foi mais forte. Ele caminhou em direção à loja. Ao entrar, o cheiro de poeira e algo metálico o envolveu. O lugar estava em desordem, produtos espalhados pelo chão, prateleiras derrubadas, mas sem sinal de pessoas. Foi então que ele ouviu um telefone caído no chão, a tela acesa com uma mensagem piscando. Arthur se abaixou, pegando o aparelho. Suas mãos tremiam, o suor começava a brotar em sua testa. A mensagem dizia: Arthur, você está em perigo. Eles estão aqui. Corra. Seu coração quase parou. Como aquele telefone sabia seu nome? De repente, o som de algo quebrando veio dos fundos da loja. Arthur deu um salto para trás, seu corpo em alerta. As luzes começaram a piscar violentamente, mergulhando a loja em uma alternância frenética entre escuridão e luz, como se o ambiente estivesse fora de sintonia com a realidade. Em meio ao caos, uma sombra se movia, rápida e distorcida. Ele piscou, acreditando que fosse sua imaginação, mas o pavor tomou conta. A sombra estava se aproximando. Ele correu para a saída, o coração martelando no peito, sentindo o peso de algo invisível perseguindo-o. Cada passo que dava parecia mais difícil, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso, mais denso. Quando finalmente escapou da loja, caiu de joelhos na calçada, ofegante. O silêncio voltou, mas agora, havia uma diferença, ele sabia que não estava mais sozinho. Algo estava lá, escondido entre sombras, observando, esperando e talvez por ele. A escuridão descia sobre a cidade com uma velocidade anormal, como se o céu estivesse sendo tragado por uma força invisível.
O crepúsculo que antes trazia uma sensação de calma agora parecia uma ameaça viva, e Arthur não sabia mais o que era real ou fruto de sua mente confusa. O telefone em sua mão tremeu com outra notificação, mas ele hesitou antes de olhar. A última mensagem ainda reverberava em sua cabeça: João não é mais ele. Não confie nele. Arthur queria desesperadamente acreditar que tudo aquilo era um pesadelo, uma ilusão criada por sua mente exausta. Mas algo profundo dentro dele sabia, e sabia que o horror era real. Decidido a encontrar respostas, Arthur correu pelas ruas escuras em direção à casa de seu melhor amigo, João. As sombras dançavam ao seu redor, sussurrando promessas de medo e desespero. Cada rua parecia mais deserta que a anterior, e mesmo os poucos sinais de vida que surgiam à distância, de uma janela iluminada, uma porta entreaberta, e estavam carregados de uma atmosfera sinistra, como se tudo estivesse à beira de um colapso iminente. Quando chegou à casa de João, bateu na porta com força, seu coração martelando no peito. O silêncio que o recebeu era opressor, e por um momento, ele teve a horrível sensação de que seu amigo também havia desaparecido. Mas então, a porta se abriu lentamente, rangendo de maneira sinistra. João estava ali, parado no batente, com um sorriso que não parecia o dele. Seus olhos, normalmente cheios de vida, estavam vazios, sem brilho. Havia algo de estranho em seu semblante, de como se cada movimento fosse estudado, como se cada gesto fosse calculado para imitar uma emoção humana que ele não sentia mais. Arthur sentiu um nó apertar em seu estômago. Arthur, que bom que você veio, disse João, sua voz era suave, mas havia um tom estranho por trás das palavras, algo que Arthur não conseguia identificar completamente. O sorriso permaneceu nos lábios de João, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. Eles estavam mortos, como os olhos de um boneco. Arthur entrou na casa lentamente, suas pernas tremendo. Algo estava errado, não só com João, mas com tudo ao redor. A atmosfera dentro da casa era densa, opressora, como se as paredes estivessem fechando-se sobre ele. O ar estava saturado com uma sensação pesada de algo escondido, algo à espreita. João, e o que está acontecendo? Onde estão todos? Arthur finalmente conseguiu perguntar, sua voz saindo mais fraca do que esperava. João deu de ombros de maneira descontraída, como se o que estava acontecendo lá fora fosse a coisa mais comum do mundo. Ele se moveu de forma fluida até o sofá e se sentou, gesticulando para que Arthur fizesse o mesmo. Arthur, no entanto, permaneceu de pé, incapaz de relaxar. Estão se ajustando, respondeu João, calmamente, como se estivesse comentando sobre o clima. Eles estão se ajustando a nós. Ou melhor, nós estamos nos ajustando a eles. Arthur sentiu um calafrio subir pela espinha. Ajustando? As palavras de João não faziam sentido, mas ao mesmo tempo, ele sentia que havia uma verdade terrível escondida nelas. Seu instinto lhe dizia para sair, para correr o mais rápido possível, mas algo, talvez o medo de estar sozinho, talvez a esperança de que seu amigo ainda estivesse ali, o mantinha no lugar. João, e do que você está falando? Arthur perguntou, sua voz um sussurro trêmulo. Ele queria acreditar que ainda havia uma explicação lógica para tudo aquilo, mas seu coração sabia que não. João inclinou a cabeça de maneira quase curiosa, como se estivesse tentando entender uma linguagem estrangeira. Então, sem aviso, ele se levantou, seus movimentos rápidos e precisos, e olhou diretamente para Arthur, seus olhos agora brilhando com uma intensidade perturbadora. Arthur, eles nos escolheram, disse ele, sua voz fria como gelo. Nós somos a nova espécie. Não há mais humanos, e só eles. E agora, você também é parte disso. O coração de Arthur disparou. Ele recuou, tropeçando em uma mesa enquanto tentava afastar-se de João. Ele queria gritar, mas as palavras morreram em sua garganta quando percebeu que uma sombra impossivelmente alta e distorcida, estava se movendo atrás de João, como se estivesse grudada em suas costas, uma presença alienígena e aterradora. Arthur correu para a porta,
o desespero pulsando em suas veias, mas antes que pudesse abrir a maçaneta, sentiu uma mão fria agarrar seu braço com força. Ele olhou para baixo e viu os dedos de João cravados em sua pele, apertando-o com uma força desumana. "O que você está fazendo, Arthur? Não pode fugir e ninguém pode." A voz de João soava ao mesmo tempo familiar e terrivelmente estranha, como se outra entidade estivesse falando através dele. Arthur puxou seu braço com toda a força que tinha, conseguindo se libertar. Ele tropeçou para fora da casa e correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. O pânico impulsionava, e tudo o que ele conseguia ouvir era o som de seus próprios passos batendo no asfalto, ecoando pelo vazio. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida crescente o atormentava: será que ele já havia sido escolhido também? Arthur correu até suas pernas ameaçarem ceder, a respiração acelerada queimando sua garganta. Ele parou apenas quando o silêncio finalmente tomou conta do ambiente. O pavor apertava seu peito, como se o ar ao seu redor estivesse contaminado por uma presença invisível. Ao seu redor, as sombras pareciam mais espessas, quase tangíveis, como se algo as estivesse manipulando. Ele se escondeu em uma rua estreita, encostando-se em uma parede de concreto desgastado. Seus pensamentos estavam desordenados, mas uma coisa era clara: João não era mais seu amigo, e a cidade estava sendo engolida por algo muito maior do que ele podia entender. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas um ataque, e era uma invasão silenciosa, uma transformação. Enquanto se recuperava, o telefone vibrou novamente em seu bolso. Arthur hesitou. Cada notificação trazia consigo mais medo e incertezas. Tremendo, ele puxou o aparelho e leu a mensagem: "Você viu o que eles podem fazer. Agora, você precisa ver o que eles realmente querem. Vá para a antiga fábrica. Rápido." A velha fábrica ficava na periferia da cidade, abandonada há anos. Arthur sabia que era um lugar perigoso, mas algo na mensagem o impulsionava a ir, talvez fosse a última chance de entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Com o coração disparado, ele começou a caminhar em direção à fábrica, sentindo o peso de cada passo, como se estivesse se aproximando de algo irreversível. O caminho era uma tortura. As ruas estavam mais desertas do que antes, com portas e janelas agora lacradas. Um silêncio mortal reinava, quebrado apenas pelo som do vento frio que soprava entre os edifícios abandonados. Ao longe, algo parecia se mover nas sombras, mas ele não conseguia focar seus olhos o suficiente para identificar o que era. Chegando à fábrica, Arthur hesitou. A construção era um esqueleto de metal e concreto, uma lembrança decadente de uma era passada. As janelas quebradas e as paredes pichadas davam uma sensação de desespero e abandono, mas havia algo mais ali, de uma presença oculta, algo que espreitava nas profundezas escuras. Ele respirou fundo e entrou. Dentro da fábrica, o ar estava pesado e úmido. Cada passo ecoava de maneira distorcida, como se as paredes estivessem observando. O silêncio era opressor, exceto por um leve zumbido que parecia vir do coração do edifício. Arthur seguiu o som, tentando não se perder no labirinto de corredores enferrujados e salas vazias. Finalmente, ele chegou a uma sala principal, onde o zumbido era mais forte. No centro, uma estrutura estranha brilhava com uma luz pálida e pulsante. Ela parecia viva, mas ao mesmo tempo artificial, com formas geométricas que pareciam mudar quando não eram diretamente observadas. Ao redor, outras pessoas estavam paradas, imóveis como estátuas, seus rostos sem expressão. Arthur reconheceu alguns, e vizinhos, conhecidos, e até mesmo pessoas que ele jurava terem desaparecido. No meio do grupo, uma figura se destacava. Era João. Mas o João que Arthur conhecia parecia ter desaparecido por completo. Ele estava de pé ao lado da estrutura, seus olhos agora brilhando com a mesma luz pálida e hipnotizante. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus lábios se moveram lentamente, formando palavras quase imperceptíveis. "Arthur, você finalmente chegou." O coração de Arthur quase parou.
Ele se sentia dividido entre fugir ou confrontar o que estava diante dele. Mas algo dentro dele, talvez a necessidade de entender, talvez o desejo de salvar aqueles que ele ainda podia, o manteve parado. O que é isso, João? O que está acontecendo? Sua voz soou fraca, como um eco perdido no vasto espaço da fábrica. João sorriu, mas não era um sorriso humano. Era uma imitação. Isso é o futuro, Arthur. Eles vieram para nos transformar, para nos libertar das limitações humanas. A resistência é inútil. Você também será um deles. Será uma honra e fazer parte do novo mundo. Arthur recuou, o pânico agora misturado com uma raiva crescente. Ele não podia aceitar que tudo estivesse perdido. Você não é mais João. Você não passa de uma marionete. O sorriso de João desapareceu. Eu sou mais do que era antes, Arthur. E você, e ainda pode ser. Antes que Arthur pudesse responder, a estrutura pulsou com uma luz intensa, e o chão sob seus pés começou a tremer. Ele sentiu uma dor lancinante na cabeça, como se algo estivesse tentando invadir sua mente, rasgando suas defesas. A presença alienígena estava tentando se infiltrar, forçar sua entrada. Ele caiu de joelhos, segurando a cabeça com força, enquanto a realidade ao seu redor começava a distorcer. Ele ouviu vozes, e vozes que não pertenciam a este mundo. Sussurros de outro lugar, de seres antigos e implacáveis que estavam reformando a humanidade à sua própria imagem. Arthur lutava contra a invasão mental, tentando resistir à força invisível que pressionava sua mente, mas sentia-se fraco e impotente. Mas então, no último momento, algo dentro dele se acendeu. Uma lembrança de quem ele era, de quem ele amava, de tudo o que estava em jogo. Com um grito desesperado, ele conseguiu se erguer. Seus olhos encontraram os de João uma última vez antes de correr em direção à estrutura, determinado a destruí-la de qualquer maneira. A estrutura reagiu violentamente à sua aproximação, a luz piscando como um relâmpago. Arthur sentiu a eletricidade no ar, o calor intenso emanando da estrutura. Ele sabia que se tocasse aquilo, poderia ser o fim, mas também sabia que era a única chance de parar aquela transformação antes que fosse tarde demais. Com o último resquício de força, ele estendeu a mão e tocou a estrutura. Um clarão de luz o engoliu, e então, silêncio. Na manhã seguinte, a cidade estava em silêncio novamente. Apenas os sobreviventes caminharam pelas ruas, todos com o mesmo olhar vidrado, todos movendo-se como marionetes sem alma. Arthur estava entre eles agora, mas dentro dele, uma pequena fagulha de resistência permanecia, uma lembrança vaga de quem ele costumava ser. A invasão não terminou e apenas havia começado. Se você ficou intrigado e quer saber mais sobre o que está por vir, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. A verdade ainda está lá fora, e você não vai querer perder o que vem a seguir.